Dobre Utra. Dobre Utra? Dobre Utra. Dobre Utra. Talvez você esteja dizendo assim, ixi, eles estão falando uma outra língua. É verdade. Mas talvez você não identifique, não saiba até mesmo pronunciar. Você não tem obrigação para isso. Mas nesse domingo, Dia das Mães, esse momento especial, a família da Orla estando na cozinha, nós então vamos traduzir para você entender muito bem o que significa isso. E nós aqui, numa só vez, vamos expressar em uníssono para você. O que significa Dobre Utra? Bom dia! E a Esther vai dizer qual a nossa proposta do dia aqui hoje na Casa da Orla. A nossa proposta é estar junto com vocês, produzindo uma deliciosa salada e com certeza aprendendo junto com o nosso pastor o que significa estar em família na cozinha. Então, a família hoje está nesse ambiente maravilhoso que é a cozinha da Casa da Orla. E nós falamos em russo, dando bom dia, porque hoje nós temos uma salada russa. Esse nome se dá exatamente pelos elementos que se propõem a essa salada. E nós vamos ver o quanto é fácil essa salada e toda a família pode participar. Então, você pode juntar aí os seus filhos, independente da idade. Você pode pegar o vovô, a vovó, o tio, o papai, que às vezes fica lá sem querer participar das coisas. Esse é o momento em família. Então, todos aqui vão participar. Nós temos vários elementos, esses elementos daqui a pouco eu vou apresentar para vocês aí, todos os ingredientes. E aí, é claro, aquilo que é mais fácil para a criança, você vai dar para ela. O que se torna um pouco mais desafiador, perigoso, você vai dar para o pai ou para a mãe. Então, nós temos elementos aqui que é só colocar a mão na massa e outros que precisam de alguns detalhes. Por exemplo, nós temos o pão. O pão, ele pode ser cortado pela faca, mas ele pode também ser desfiado, quebrado ou partido com as próprias mãos. Vale aí a participação de todos então nisso, certo? Se você não quiser usar a faca, você não vai usar. Você pode fazer todos esses processos e elementos com as próprias mãos, mas você também pode colocar alguns elementos que não estejam aqui e você pode agregar valor. O que nós temos na salada russa? Normalmente a gente brinca dizendo o seguinte, é a limpeza da geladeira. A gente pega todos os produtos dentro da validade e a gente vai fazendo um processo que agregue esses produtos num objetivo, que é um prato como esse, para um dia especial. Então você pode fazer só a salada russa para poderem todos comer. Ou você pode usar a salada russa como um elemento adicional ao primeiro prato aí que o vovô, a vovó vai fazer junto, ou o papai, juntamente com os filhos, ou só os filhos para a mãe. Já pensou? Isso é algo muito especial. Nós vamos sair daqui da cozinha para poder ir lá para o quarto ver a família Neves louvando ao Senhor. Olá, tudo bem, família? O versículo de hoje é Mateus 14, a partir do 29 ao 32, que diz assim: Disse-lhe ele, vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidastes, né? E logo que subiram no barco, o vento cessou. É legal que é o seguinte, a música que a gente vai cantar fala sobre isso, que quando Jesus está no barco, e esse barco simboliza a nossa família, né, as coisas vão bem, as coisas podem até dar errado, pode vir até tempestade, mas quando Jesus está no barco, a tempestade cessa, vai ter um momento que vai cessar. Isso que a gente quer passar para vocês, né? Que Jesus está no nosso barco e quer estar no seu barco também. Olha lá, minha filha. Meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém.
pessoal! Então, nós vamos agora mostrar como fazer esse processo. Tem família na cozinha! Então, voltando aqui para a cozinha, e nesse momento um pouco sozinho, porque em casa nós votamos que eu faria o momento ou a união desses elementos para formatar a salada russa. E como eu tinha dito, nós podemos usar outros elementos. Então, nós temos aqui alguns, e eu vou fazer menção agora. Nós temos o tomate, nós temos aqui azeitona, nós temos aqui também a maionese, nós temos aqui o palmito, nós temos aqui a banana, temos aqui o creme de leite, nós temos aqui a ervilha e também o milho, nós também temos uva passas, nós temos aqui o champignon, nós temos aqui a castanha de caju, nós temos nozes, nós temos algumas folhas de hortelã, nós temos a uva e também temos o pão de forma. Esse pão de forma ele não tem aquela beiradinha, aquela casquinha. Então olha só, você pode usar o pão de forma tradicional, você pode usar o pão de forma integral, você pode comprar aqueles pedacinhos de pão que são tostadinhos e que eles vendem nas padarias, você pode usar isso. Você pode usar pera, você pode usar também, além dessas frutas que aqui estão, o abacate, que funciona muito bem. Ao invés da maionese ou do creme de leite, você pode usar somente mel. E você também pode fazer um outro tempero, como por exemplo mostarda e mel. E pode fazer também um molho agridoce para colocar. Como essa situação é muito diferente de família para família, você pode fazer a junção de todos os elementos e você pode dar a cada um a forma de temperar no seu próprio prato. Por exemplo, nós misturamos os elementos aqui, fazemos uma salada completa e a forma de tempero do ingrediente final, cada um pode escolher. Pode fazer só com maionese, como a Esther gosta muito. Podemos fazer só com creme de leite, que eu gosto muito. A gente pode misturar o creme de leite com a maionese. Nós podemos fazer só como mel, como o Davi gosta muito. Ou, de repente, fazer o mel com a mostarda, como a Sofia gosta muito. Então, nós podemos tanto temperar já aqui, hoje, e servir a todos o mesmo tempero, a mesma mexida, como também podemos separar para cada um fazer na hora do seu prato, beleza? O que nós temos como atenção? Frutas que podem oxidar, como a maçã, a pera, nós sempre colocamos por último. Então, você pega todos os ingredientes que nós colocamos, você pode picar ou você pode desfazer com as mãos, colocando os pedaços bem pequenos, e você então depois mistura. Por último, a última coisa que nós colocamos é o pão, porque se você deixar o pão, ele vai ficar um pouco ruim, ele vai ficar um pouco duro, não vai compor de forma adequada, diferente daquelas torradinhas, tá certo? Então o que a gente vai fazer? Primeiro, nós usamos as frutas. Então vou pegar aqui, por exemplo, a maçã e vou colocar maçã. Eu vou usar esse recipiente aqui como referência, tá? Então você pode usar um recipiente e colocar a referência, a mesma quantidade dos elementos para cada um. Depois da maçã, eu vou usar a outra fruta, que é a banana. A ordem dos ingredientes não vai alterar o resultado final de forma alguma. Depois disso, eu vou usar uva passas. Veja que na uva passas aqui, eu não vou colocar todo. Isso varia muito do gosto. Eu vou colocar a metade, ok? Porque ela é mais forte no gosto, então você pode sentir isso. Vou colocar aqui a castanha de caju, você pode também usar outras castanhas. Você pode pegar a castanha e fazer um processo assim agregador, você pode quebrá-la em pedaços ou pode deixar o pedaço dela, né, a castanha toda inteira. Você pode usar até farinha de amêndoa, como eu falei, ou a farinha da própria castanha de caju, não tem problema, você pode colocar um pouquinho de nozes também, que é bem prático. Você também pode quebrar essa castanha, essas nozes também. Então fica a seu critério. Quanto menor, quanto mais quebradinho, melhor é para a sua salada. Você pode usar as uvas,
E é interessante que você use, por exemplo, as uvas sempre, claro, né, tiradinhas do cacho, as individuais. Veja se elas estão direitinho, porque algumas delas às vezes estão já rompidas e isso muda o sabor delas, né? Então é importante você ter as uvas verificadas de forma antecipada para ver se está tudo direitinho com elas. Eu não preciso usar todo o cacho, mas você também a gosto pode colocar elas aí. Agora você vai entrar com aquilo que envolve, vamos colocar assim, os vegetais, aquilo que está nas folhas. E aí então eu vou colocar aqui, por exemplo, champignon. Eu vou colocar tudo aqui, beleza? Muito bem. Vou colocar aqui a mistura de ervilha e milho. Eu não gosto de ervilha, posso colocar? Pode colocar lentilha, sem nenhum problema. Lentilha também é super legal e é super, super saudável, certo? Aí eu vou colocar o palmito. Você também pode dosar. Eu não gosto de palmito, você pode colocar um outro produto. A azeitona você pode colocar tanto essa verde, o importante é não colocar com caroço, tá? Se você comprou, você tira aí o caroço, pode fatiar ela sem nenhum problema. E a minha sugestão sempre, quando você usa a azeitona, é de você passar uma águazinha nela para poder tirar o excesso de sal. E aí, eu gosto sempre de terminar essa parte com o tomate. Se você tirar o carocinho, né, do tomate, tem gente que gosta de tirar também a pele, você pode ficar à vontade quanto a isso. Aí, você tem o pão e você tem o creme de leite e a maionese. O que você faz nesse primeiro momento? Você faz a mistura. Então, você pode fazer essa mistura aí agora, na sua casa. Interessante que essa mistura faz com que os ingredientes se tornem mais homogêneos, não apenas na visão do prato, mas também naquilo que as pessoas vão se servir. Elas vão servir com todos esses elementos. Se alguém da casa não come um desses elementos, você pode colocar à parte, ok? Então, agora que a gente já fez uma pré-mexida, a gente coloca o pão. E aqui você vê que a quantidade de pão ela é grande, então você também dosa aí. E nós sempre colocamos bastante pão, porque o pão vai absorver um pouco desses sabores diversos que estão nesse prato aqui, nessa salada, e vai dar um toque especial quando você for servir. Então, quando a gente coloca o pão quando está pertinho de servir, porque senão ele muda a sua consistência e isso não fica legal. Então, você vai ver que o pão normalmente vai ficar mais em cima nesse primeiro momento, mas daqui a pouco, quanto mais você mexer, mais ele vai encontrando o seu espaço nessa salada, certo? Então vai mexendo. Você em casa, com a mão bem limpa ou com a luva, você pode fazer isso com a mão também. E isso é uma coisa legal para as crianças fazerem, né? Então, você pode agregar a participação, dependendo até do recipiente aí, todos podem participar com a mão, fazendo essa mistura abençoada aí, ok? Feito isso, você vai fazer o quê? Eu vou fazer aqui uma junção de creme de leite com a maionese. Vamos fazer uma mistura de capixaba com baiano, eu e Esther, de gostos que nós temos, certo? Então, dentro disso, você pode usar a maionese e também o creme de leite, regando sobre e fazendo com que toda a cobertura, né, toda a superfície receba esses elementos. Por enquanto você ainda não mexe, certo? E depois você coloca um pouquinho de maionese. Eu sugiro você usar um talher diferente do que você vai mexer, porque a maionese costuma grudar um pouco no talher. Então, dessa forma, você pode usar a colher de pau, que a gente vai usar aqui, para poder mexer. Eu sugiro a maionese light, porque ela tem menos gordura e ela é mais saudável para a sua vida, a sua saúde aí, ok? Feito isso, aí você faz a mistura final. Você vai
girando, né, mexendo de baixo para cima, fazendo com que a maionese e o creme de leite possa entrar naquilo que está aí, a junção desses elementos. Como você também pode usar o mel, ou você pode usar apenas o creme de leite, ou apenas a maionese, para poder fazer a composição dessa salada, ok? E se você gosta como a Sofia, você pode também usar a mostarda com mel, ou você pode fazer um molho agridoce. O molho agridoce é muito fácil de fazer. E aí, uma experiência legal que a Jaque aqui lembrou, quando a gente estava preparando os ingredientes aqui, é que se você quiser deixar conservado a cor, a aparência da maçã, você pode espremer um pouco de limão e deixar no recipiente. Ela, como nós deixamos aqui, até agora há pouco ela jogou fora o caldo do limão, porque ela conserva a aparência e também o sabor da maçã. Veja, você não deve colocar muito creme de leite, nem muito a maionese. Aí você diz assim, pode colocar um sal? Pode. Pimenta? De forma nenhuma. Pimenta não. Porque essa salada perde completamente a sua referência. Eu brinquei agora há pouco entre aquilo que envolve a ação de uma salada russa, capixaba e baiana, mas ela não compromete esse estágio aguçado. O Edil que gosta disso, né? Edil talvez na salada russa coloque aqui alguns dentes aí de alho, ou de repente algumas pimentas. Aí você tem a hortelã. A hortelã você pode tanto partir em pedaços ou colocar a folha dela, mas ela é sempre por último, tá? Posso colocar uma outra coisa também, uma outra folha? Pode, você pode fazer isso, mas eu acho e acredito que a hortelã seja a mais adequada para você colocar aí na sua salada, tá? Então, você não coloca muito, mas é interessante você até de repente fazer um embelezamento da salada com uma copa central, com as folhas de hortelã, e você pode fazer com uma rodelinha de tomate também, um elemento central aqui sobre a salada, para dar aquela aparência legal quando você for servi-la, tá? Aí você pode pegar de repente um raminho de hortelã e você pode colocar sobre a salada. Então, a gente termina aqui a indicação. Veja que ficou bem simples a demonstração, mas aí a gente tem oportunidade de em casa fazer com que essa salada alcance um gosto mais específico, que é o gosto da família, e também uma leveza naquilo que a compõe. Estamos aqui com a salada russa pronta para servir. Nós aqui vamos servir para a nossa família. Hoje, Dia das Mães, vai ser o prato principal aqui de casa, na Casa da Orla, para a primeira mãe que nós temos aqui, que é a Dona Esther. E eu espero que você também possa servir a sua família, a sua mãe, e você estar junto nesse tempo. Agora eu quero fazer uma aplicação nisso. E aí eu queria que você ajeitasse, arrumasse, juntasse a sua família, porque eu tenho algo para aplicar sobre esse momento, sobre essa salada na sua vida. Tem família na cozinha. Então tivemos a salada russa como elemento prático, didático, para que nessa manhã pudéssemos ter aí uma composição para as mães e para a família numa refeição. Mas a palavra de Deus apresenta também uma salada russa de elementos que também sejam importantes para a nossa digestão, para a alimentação, para fazer parte do nosso dia a dia e, por que não, nesse dia especial, o Dia das Mães, o momento em que a família está reunida. E nós encontramos essa salada russa, expressando assim vários elementos importantes para compor algo maior e conclusivo, como a expressão de Romanos capítulo 12, a partir do verso de número 9. O texto diz: o amor seja sem fingimento, odiai o mal e apegai-vos ao bem.
quando nós temos na nossa família elementos que não são bem usados, são como os produtos ou os ingredientes aqui que não foram bem escolhidos, ou que foram colocados por colocar, mas a casa, as pessoas dentro da casa não conseguem estabelecer. Por exemplo, nós temos o pimentão verde. As pessoas poderiam colocar pimentão sobre essa salada? Poderia, mas o pimentão verde não é adequado. Diferente do amarelo ou do vermelho, que se você quisesse colocar, poderia ter colocado. Mas o verde, ele puxa alguma coisa a mais que acaba talvez não contribuindo no sabor e na digestão dessa salada. E muitas vezes o amor fingido é como um pimentão verde numa salada da sua família. E isso se torna indigesto, a forma das vezes a gente não perceber o fingimento do sentimento que podemos às vezes ter dentro de casa. Tome cuidado, o texto diz que nós devemos odiar o mal e devemos sempre nos apegar ao bem. O que gostamos, o que faz parte e melhora essa qualidade dessa salada, dessa família. Isso nós precisamos investir. O versículo 10 diz: amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Como é importante honrar algumas pessoas que estão dentro da nossa casa, como hoje a mãe. Honrar a mãe, reconhecendo o seu dia a dia de preparar os alimentos, de poder cuidar da casa, das nossas roupas, de nós mesmos. Quantas vezes estamos saindo de casa e a mãe chama e diz: vem cá, deixa eu ajeitar esse cabelo aqui, deixa eu ajeitar essa gola aqui. Às vezes isso acontece no relacionamento conjugal. A esposa chama o esposo e diz: ó, está desajeitado isso aqui, não está combinando isso. Há um cuidado, há uma ação que mostra exatamente essa referência próxima de valor, de honra que nós encontramos dentro de casa. E como é bom a gente reconhecer isso. Hoje a gente reconhece o valor da mãe, mas precisamos no dia a dia reconhecer o valor dos irmãos, precisamos reconhecer o valor dos nossos pais. É muito importante tratar com honra dentro de casa, na relação da nossa família. O versículo 12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverar na oração. Veja que aqui há elementos que constituem ação para frente. O versículo diz que nós precisamos sempre nos alegrar na esperança. A esperança é a referência mais próxima, mais diretiva que nós temos sobre a nossa vida. Nós temos que ser pacientes na tribulação, reconhecer que os nossos momentos difíceis vão passar e a gente precisa acreditar nisso e fazer valer isso com todos dentro da nossa casa. E nós perseverarmos na oração. Como? Juntos. O casal, os filhos, os irmãos, a família como um todo. A oração é como o resultado final da salada russa. Todos gostam, todos se sentem bem, atende a nossa alma, acolhe a nossa vida. E o versículo 11 agora, que eu deixei passar: não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito e servir ao Senhor. Muitas vezes nós temos dificuldade de servir um ao outro ao pedido da pessoa. Por favor, meu filho, lava o seu copo para mim, ou vai lá e pega um pouco de água, ou ajeita isso aqui, faz aquilo ali, arruma o seu quarto. E muitas vezes nós olhamos que estamos servindo um pedido de um pai, de uma mãe, de um irmão, e nós precisamos olhar para a família como que servindo também ao Senhor. Nós precisamos entender que a nossa forma de servir é uma forma instrumental de Deus para a nossa família. Então, quando eu sirvo alguém da minha casa, eu também sirvo ao Senhor, eu também gero essa referência para o Senhor. Versículo 13 diz: socorrei os santos nas suas necessidades, procurai ser hospitaleiros. Você sabe o que o seu filho está passando nesses últimos dias? Você sabe o que a sua filha tem vivido nesses últimos dias? Você percebe que ele ou ela está tristinho, mas qual foi a sua atitude frente a essa percepção? Qual foi o momento que você chegou e procurou identificar o que está acontecendo? Você está juntando tudo? Mas o que você está juntando aí? Quais são os elementos? Quais são os sentimentos? Quais são as emoções? Quais são as histórias que estes estão vivendo, que você está agregando sobre o âmbito da sua família? Versículo 14 diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Sabe, muitas vezes nós amaldiçoamos com palavras. Nós estabelecemos xingamentos, nós dizemos: você não presta, você não serve para nada, você não faz nada direito. Nós estabelecemos maldições para a nossa própria família. Nós ficamos chateados quando alguém irrita ou de repente provoca os membros da nossa família, mas muitas vezes nós cometemos erros maiores do que as pessoas lá de fora, quando nós falamos e apregoamos maldições sobre aqueles que nós devemos sempre abençoar e honrar. Versículo 15 diz: sede unânimes entre vós.
Não que a gente não vai ter dificuldade em algum momento de encontrar pontos comuns, nós vamos sempre encontrar dificuldade para a unanimidade. Mas unanimidade envolve o quê? Envolve reconhecimento de valor, envolve submissão, envolve desprendimento, abnegação, envolve disposição de validar o nosso pai, a nossa mãe, e nesse momento nos colocar junto, cúmplices, submissos àquilo que eles estabelecem. Unanimidade é possível desde que você reconheça que precisa se submeter ao outro ou aos outros. Então, sede unânimes, procurai ter uma mesma linguagem, uma mesma ação, uma mesma visão, caminharem sempre juntos, mesmo que haja pensamentos diferentes. Veja, há muitos elementos, muitos ingredientes diferentes, mas o resultado final, unanimemente, é uma salada. Unanimemente vocês são uma família e vocês precisam romper com essa ação de orgulho, de vaidade que às vezes estabelecem um ao outro. E na extensão desse versículo diz: não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não ache que tenha razão. Vai lá, dá o braço a torcer. Diz: olha, eu errei, eu falhei, não foi legal isso. Eu reconheço que precisava ser diferente, mas não fui suficientemente humilde para isso. Esse talvez seja um bom dia para você reconciliar sua casa, sua família, rever algumas coisas que você andou passando por cima e desfazendo algumas coisas importantes no contexto da sua família. O versículo 17 diz: a ninguém devolver mal por mal, procurai fazer o que é certo diante de todos. Às vezes um irmão provoca outro e a pessoa reage da mesma forma. Procura estabelecer uma moeda diferente, um retorno diferente. Muitas vezes nós perdemos o nosso direito quando nós reagimos a algumas coisas que as pessoas fazem contra nós. Isso é muito comum entre irmãos e isso às vezes também é muito comum entre cônjuges. Procure trabalhar isso. Procure devolver o bem, mesmo que você não tenha recebido o bem. Procure fazer mais, mesmo que você não tenha recebido este mais. Procure fazer melhor, mesmo que você não tenha recebido melhor. Faz diferença no retorno que você pode fazer a outra pessoa. O versículo 18 diz: se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Olha que coisa impressionante. No que depender de você, faça com que a sua família viva em paz, ela possa prosseguir em paz, ela possa alcançar resultados nessa paz. E o versículo de número 19 diz: amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha e eu retribuirei, diz o Senhor. Não procure jamais fazer justiça com as suas próprias mãos. Eu vou fazer tal coisa para a pessoa porque ela mereceu, ela fez por onde? Deixa o Senhor ser a justiça maior na sua vida, dentro da sua casa. Não tenta se vingar, não tenta arranjar mais problemas. Procure viver submisso a Deus e valorizar em amor as pessoas que estão à sua volta. O versículo 20, que é o penúltimo versículo que aqui diz: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Meu irmão, minha irmã, se você pode fazer alguma coisa, crie um contraste sobre aquilo que você pode fazer, por aquilo que você recebeu ou por aquilo que a pessoa fez. A pessoa gritou, fala baixo. A pessoa te distratou, foi mal educada, seja educado. Se a pessoa gritou com você e mandou você fazer alguma coisa, vai e faz. Crie um contraste. Não reage da mesma forma. Não procure, como diz o texto aqui, encontrar justiça pela sua própria vida. Faz o elemento contrário. Procura, de fato, fazer com que a sua família tenha sentido no acolhimento, no consolo, no contentamento dessa vivência, na proposta de viver uma referência só, uma família que se ama, que se valoriza, que se respeita. E aí o versículo 21, o último versículo diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Não permita que as circunstâncias levem você. Permita conduzir as circunstâncias. Muitas vezes diz assim: eu não pensei antes de falar, eu não pensei antes de agir, eu falei da boca para fora. Mas a Bíblia diz que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Nós podemos falar no momento de ira ou de raiva algumas coisas, mas a gente não fala diferente do que está dentro do nosso coração. Não existe uma coisa no nosso coração e nas nossas palavras outra. O conteúdo se torna, mesmo que no momento de maior energia, força,
raiva, ira, ele sempre vai retratar o que está dentro do nosso coração. Então toma cuidado quanto a isso. Veja que o versículo diz: não te deixes vencer pelo mal. Hoje, as nossas famílias, os nossos casamentos, os nossos filhos, eles recebem um bombardeamento diário de muitas ações, porque a palavra de Deus diz que o nosso inimigo vem para matar, roubar e destruir. E ele quer desfazer essa família, esse casamento, essa harmonia. E ele a cada dia vai colocando empecilhos, como um vírus, corroendo, deturpando, gerando fraqueza, concebendo sequelas, fazendo com que a nossa vida se torne mais difícil a cada momento junto ao nosso futuro. Então, o texto diz: vence o mal com o bem. Faça com que as suas palavras se tornem abençoadoras, que os seus gestos se tornem conciliadores, que a sua postura e o seu valor de família possa retratar uma família abençoada pelo Senhor. Juntando os ingredientes, o pai, a mãe, o irmão, a irmã, nós fazemos uma salada, uma família gostosa, uma família abençoada, uma família honrada, uma família que faz diferença. E aí nós podemos culminar naquilo que fizemos, vivemos, uma referência única, em que nós entendemos a proposta de Jesus quando aqui esteve. Ele disse que nós devíamos entender a referência de ser líder. E a palavra de Deus diz que o líder é aquele que serve. E Jesus ensinou isso ali, quando ele pegou uma toalha e, lavando os pés dos discípulos, ele pôde depois aquecer e também, naquele momento, passando aquela toalha, secar aqueles pés. Sabe, nós precisamos viver tempos em que não vivamos só para nós. Aqui, talvez mais perto ao seu coração nesta manhã, eu tenho aqui um recipiente, uma tacinha com um talher. Eu poderia dizer, já que eu preparei essa salada, ser o primeiro a comer. Mas a Bíblia diz que os primeiros sempre serão os últimos e os últimos sempre serão os primeiros. A conotação é que nada passa desapercebido para Deus. E se a gente entende o valor da família, a família é um elemento de servir. A gente precisa sempre ver algo de cima para baixo, no olhar daquilo que Deus tem para nós. Sabe, agora há pouco estava rodeando aqui uma única mosca. Que mosca teimosa! Eu acho que bem longe, lá no fundo, ela está rodeando também. Assim como o inimigo das nossas vidas. Os elementos, os ingredientes, os membros da família, todos bons, saudáveis, bonitos, mas a mosquinha tenta afligir a salada, a família, tenta prejudicar os elementos, os ingredientes tão saudáveis. Joga para lá, mais ainda, a mosca vai embora, ou talvez persista, aquela foi embora, porque nós fizemos o que a Bíblia diz. Quando nós vivemos a oportunidade de perceber o inimigo nos odiando, nós precisamos prevalecer contra, nós precisamos ir contra, porque nós resistindo ele vai fugir. Resistir o mal, resistir ao diabo, resistir a essa mosca da nossa família, porque assim ela vai embora. Foi o que nós fizemos, nós resistimos, nós dissemos, nessa salada não, nesses ingredientes não, e ela foi embora. Quando nós assumimos esse compromisso em família, o diabo vai embora, porque ele fica rodeando, procurando alguém que possa tragar, alguém que ele possa pousar. Mas nós prevalecemos, porque nós resistimos. E sabe o resultado final? Ao invés de eu ter para o meu prazer, eu entendendo a palavra do Senhor, eu não apenas mudo o foco de cima para baixo, mas eu também mudo o foco naquilo que está a minha horizontalidade. Eu chamo com amor a pessoa que amo e eu sirvo essa pessoa que amo com o melhor que eu posso ter, da primazia da família, dos ingredientes da vida, da singeleza, da graciosidade do nosso Deus. E aí, quando eu faço isso, eu cumpro a minha missão na família, eu cumpro a minha missão na sociedade, eu cumpro a minha missão na igreja, porque a referência conclusiva não é só preparar algo, não é só ter a família, ter filhos, ter um casamento, mas é fazer com que eles usufruam para a glória de Deus, porque o que é bom vai ser consumido, e esse ato de consumir, digerir, de poder ter
fará diferença, não apenas naquilo que envolve o comer, o ter ao seu estômago, mas de ter os elementos para poder dar mais vida, dar mais força, estabelecer mais vitamina, enriquecer com mais qualidade o futuro daqueles que nós amamos. Quais ingredientes você tem aí na sua casa, na sua salada, na sua família? Quando você, de fato, tem servido, você precisa, nesta manhã, entender o que Deus está falando ao seu coração e fazer cumprir a tua vida, um novo momento naquilo que está a sua família. Nós vamos, daqui a pouco, partilhar essa salada russa com a equipe técnica nossa aqui, como família, mas antes da Esther provar, nós sempre aprendemos a orar e agradecer a Deus. E nós vamos fazer isso nessa manhã. A Esther vai pegar o microfone e ela vai orar ao nosso Deus. E ela vai agradecer ao Senhor pela provisão do seu casamento, pela provisão dos seus filhos e também a provisão daquilo que o Senhor sempre tem feito, além do alimento, porque nem só de pão viverá o homem. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã tão cheia de riquezas para o nosso coração. Agradecemos ao Senhor porque a Tua palavra sempre nos enriquece, nos abençoa. A Tua palavra sempre renova a nossa esperança. E nesta manhã fomos ministrados, ó Deus, de uma maneira tão especial. Te agradecemos por isso e suplicamos, Senhor, que os elementos do perdão, do amor, da esperança, da paciência e de tantos outros valores possam estar realmente sendo a base da nossa casa e da construção da nossa família. Que o Senhor continue nos dando sabedoria na administração dos relacionamentos dentro do nosso lar, para que Ele possa realmente engrandecer o Teu nome. Foi para isso, ó Deus, que o Senhor criou e projetou a família, para que ela pudesse glorificar o nome do Senhor aqui na terra. Que possamos ser este alvo, Senhor, um alvo de amor, de graça, um alvo onde o nome do Senhor também é conhecido através dos nossos relacionamentos. Obrigado, Deus, porque a Tua presença faz toda a diferença no lar daqueles que Te buscam em espírito e em verdade. Assim oramos agradecidos, porque tudo que ouvimos, com certeza, não vai voltar vazio. Ele encheu a nossa vida e também nos alimentou espiritualmente. E por isso dizemos muito obrigado por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor continuará fazendo por cada um de nós. Aceita a nossa gratidão, porque assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então se sirva, Esther. Espero que goste. Foi feito com muito amor e muito carinho e contemplado por muitas pessoas. Enquanto Esther usufrui aqui da salada russa, eu queria terminar o dia de hoje chamando uma pessoa muito especial. Eu vejo como angelical. Eu sou assim apaixonado por ela. E eu queria convidar a Isabela para que lá no quintal da casa da Igreja da Orla, ela junto com Paulo pudesse expressar algo que pudesse estar não apenas para nós neste momento aqui, mas lá no quintal da Igreja da Orla, expressar para Deus um retrato de valor que os filhos têm para com a mãe. Então, dessa forma, nós terminamos nosso momento aqui homenageando as mães. Parabéns a você, mamãe. Deus abençoe nesse dia e todo o futuro. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração
Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Que o seu coração é assim, minha mãe. Te amo, mãe.